Buenas, chegamos na nossa segunda parte do vídeo, então, propriedades físico-químicas das substâncias orgânicas, e a gente vai ver agora o ponto de fusão e ebulição das substâncias. Vamos estudar essas propriedades em termos de pontos de fusão e ebulição. O que vai mudar? O que altera de uma substância ter maior ou menor ponto de fusão? São alguns itens que a gente tem que observar quando a gente vai analisar uma substância em separado ou uma substância em relação a outra substância. O primeiro item que nós vamos observar é a massa. Massa molar. Como assim a massa molar? Quanto maior a massa molar, maior vai ser os pontos de fusão e ebulição. Como assim? Vamos pegar uma temperatura base, tipo 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius, um hidrocarboneto, que é aquela substância que só tem carbono e hidrogênio, ele tem até 4 carbonos, ele vai ser gás. Então, a 25 graus Celsius vai ser gás. A partir de 5 carbonos, dependendo se ele vai ter ramificação, não vai ter, ele já começa a ser líquido. E aí, quando ele vai chegando lá numa quantidade maior, lá tipo 16, 17 carbonos, 18, 20 carbonos, ele já se torna mais pastoso até chegar no sólido, como por exemplo um piche. Então, à medida que vai aumentando a massa da substância, ele vai ficando com ponto de fusão e ebulição maior, ou seja, ele vai ser sólido na temperatura ambiente, ele vai ser líquido na temperatura ambiente ou ele vai ser gasoso. Então, quanto maior a massa molar, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Aumenta a massa molar, aumenta o ponto de fusão e ebulição. A gente fala muito em ponto de fusão e ebulição para determinar exatamente se vai precisar de mais energia, menos energia, se aquilo vai ser líquido, se não vai ser líquido, e isso é muito importante. Lembram da água? A gente tinha falado lá no primeiro ano da água, que a massa molar da água, que são 18 gramas por mol, ela é muito pequena. A água, ela deveria de ser gasosa na temperatura ambiente, mas ela é líquida. Já vamos ver esse caso também, o porquê. Tá? Mas quanto maior a massa molar, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. E agora a gente acabou de tocar no outro ponto, que são as interações intermoleculares, que são 3 interações. Ligações ou interações intermoleculares. Eu vou perguntar, lembram quais são as 3, mas eu sei que muita gente não lembra. Vou dizer muita gente para não dizer todos, mas vamos lá. Eu tenho certeza que alguns lembram. É ponte de hidrogênio, dipolo-dipolo, e dipolo induzido. 3 interações que nós temos. Ponte de hidrogênio, usina do Fuca, lembra? FON. Flúor, oxigênio ou nitrogênio, com hidrogênio ligado nessas substâncias. Então, é o que vai formar a ponte de hidrogênio. O flúor, ele praticamente vai estar fora, porque vai ser uma substância inorgânica, porque o flúor só faz uma ligação, não vai dar para fazer uma ligação com hidrogênio e outra com carbono. Então, quando for composto com flúor, praticamente não vai entrar nesse caso. Mas, lembrando que a ponte de hidrogênio é flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, quando tiver oxigênio e nitrogênio ligados, além do carbono, ligados em hidrogênio, o ponto de fusão e ebulição vai tender a ser alto.
tende a ser mais alto que o normal. Dipolo, dipolo, vão haver outras moléculas, ou mesmo as mesmas moléculas, né? Exemplo de ponte de hidrogênio, exemplo de dipolo-dipolo. Aqui nós temos uma ponte de hidrogênio. Essa molécula aqui que parece um cachorrinho é o álcool, álcool etílico ou etanol. Tem 2 carbonos, oxigênio e hidrogênio. Isso aqui, essa cabeça da molécula, vai fazer a ponte de hidrogênio, vai fazer com que ela se ligue em outras substâncias ali, vai formar uma ligação ou uma interação intermolecular, atraindo as outras e fazendo algo mais real, digamos assim, mais forte, né? Aqui nós temos o metoximetano, ou éter dimetílico. É a mesma massa, vejam bem aqui, ó. É a mesma massa molar. São substâncias, são isômeros, a gente já tinha comentado isso. Mesma fórmula molecular, fórmula estrutural diferente. Não tem ponte de hidrogênio aqui. Aqui nesta molécula não tem ponte de hidrogênio. Nós temos oxigênio, tem carbono, mas o oxigênio não está fazendo ponte de hidrogênio. Mas ele é dipolo-dipolo. Por quê? Porque existe uma polaridade nessa molécula. Como é que eu sei que tem polaridade? Tem um heteroátomo e não faz ponte de hidrogênio. Em resumo é isso. Eu vou ter heteroátomo, mas que tipo de heteroátomo? Flúor, cloro, bromo, iodo, oxigênio, nitrogênio. E ele não vai, se for oxigênio e nitrogênio, fazer ponte de hidrogênio. E também não pode ser, como a gente viu naquele caso anterior, no outro vídeo, simétrico. Um carbono e 4 flúors ao redor dele, que é o tetrafluorocarbono. Né? Mas no caso assim nós temos, né, dipolo-dipolo. A massa molar, se eu não me engano, tanto deste éter quanto deste álcool, é 46 gramas por mol. Então, massa molar igual, interação intermolecular vai dizer o quê? Maior ponto de fusão, menor ponto de fusão. Aqui nós temos novamente o propano. A massa do propano é 44, tá? Massa molar 44. O álcool é 46, aqui nós temos 44 praticamente igual. Isso aqui vai gerar dipolo-dipolo. Então a massa não vai ser um fator decisivo, mas as ligações intermoleculares. Esse aqui vai ter o menor ponto de fusão e ebulição, seguido do éter e seguido do álcool. Então na ordem vai ficar ponte de hidrogênio, dipolo-dipolo, vai ponte de hidrogênio, dipolo-dipolo e dipolo induzido. Isso para as ligações intermoleculares. Vejam que a gente tem que analisar o todo. E o último item é o item da saturação. Quando a gente estudou lá as classificações, lembram? Eu comentei... Travou? Eu comentei que a margarina, ela era um óleo que a ligação dupla dela foi rompida e hidrogenada. Então, o fato de haver insaturações, o óleo, por exemplo, o óleo de soja, ele vai deixar a insaturação, vai ter um menor ponto de fusão e ebulição. Insaturação, saturação. Se tem uma molécula que tem, digamos lá, 4 insaturações e uma mesma molécula que tem 2 insaturações, mesma massa molar, né? Mesma massa molar ou massa molar aproximadamente igual, né? Aqui, quanto menos saturação tiver a molécula, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. O que significa maior ponto de fusão e ebulição? Vamos de novo. Eu preciso dar mais energia, eu preciso aquecer mais ele para ele derreter. Ou menor ponto de ebulição significa que ele já é um gás.
Então essa é uma das importâncias dele. Eu preciso derreter ele, eu não vou derreter, ele já é um gás, ele já é líquido, conforme a temperatura dele, se a temperatura é maior, menor, se ele vai ser até anticongelante, usa essa ideia aqui, anticongelante que se coloca no carro, a água congela a 0 graus Celsius, e o anticongelante ele vai ter um ponto de fusão, ou seja, onde ele derrete, mais baixo que o da água. Tu coloca ele não vai derreter quando tiver uma temperatura abaixo de 0 graus. Ele não vai fazer com que a água do motor do carro congele, porque não é só água, existe um álcool, que é o etileno glicol, ali junto. O etileno glicol foi aquele mesmo, ou quase o mesmo álcool, que é o monoetileno glicol, que deu todo aquele problema com as cervejas artesanais, que é um resfriador. Então ele serve para resfriar. Então são esses 3 itens que eu tenho que observar quando eu for analisar ponto de fusão e ebulição. Primeiro item, massa molar. Obviamente, né? Esse aqui vai ter um ponto de fusão menor, esse aqui vai ter um ponto de fusão e ebulição maior. Né? Então massa molar, aqui nós temos o metano, que é um carbono somente, massa molar de 16 gramas por mol. E aqui nós temos 44 gramas por mol. Né? Então, obviamente, vai ser maior. Ponte de hidrogênio, dipolo e dipolo induzido. Né? E o último caso é quando há insaturação ou saturação. Embora haja uma diferença ali de massa, né, pequena, mas o que vai determinar nesse caso é a insaturação e saturação. Eu até posso raciocinar um pouquinho com a massa, porque para cada ligação dupla que tiver, eu vou ter 2 hidrogênios a menos, mas é uma quantidade muito pequena, quase irrisória nesse caso. Não vai ser esses hidrogênios, 2 gramas por mol, que vão determinar. Tá? Então são esses 3 itens aqui para determinar ponto de fusão e ponto de ebulição. Terminamos aqui a nossa segunda parte do vídeo e ainda tem uma terceira parte para concluir aqui esses pontos, essas propriedades físico-químicas, tá, galera? Havendo dúvidas, tá, sobre isso aqui na hora de fazer os exercícios, mandem e-mail ali, por favor, não fiquem com dúvidas sobre isso aqui, que isso aqui é muito importante, tá? Esses são os 3 pontos fundamentais para ponto de fusão e ponto de ebulição. Fui!